Paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor Jucimar e este é o canal Teologia e Eu. Que Deus abençoe você que já se inscreveu neste canal, você que já compartilhou, você que já deixou o seu joinha. Que Deus abençoe a tua vida e também a vida da tua família. E você que ainda não se inscreveu, você que ainda não deixou aí o teu joinha, eu venho fazer este convite para que você se inscreva, para que você compartilhe o conteúdo deste canal, porque eu tenho certeza que este canal vai servir de bênção para a tua vida e para a vida das pessoas que você compartilhar e indicar este canal, tá certo? Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos, de aula, de videoaulas, né? E esta é a videoaula de número 3, onde nós estamos estudando, analisando juntos a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Você que ainda não viu, nós já temos a aula de número 1, onde nós falamos acerca da estrutura da Bíblia. Nós temos a aula de número 2, onde nós falamos da classificação, mais especificamente dos livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. E hoje é a aula de número 3, onde nós vamos estar falando do propósito. Qual é o propósito de Deus ter inspirado 40 autores num tempo de quase 1.600 anos, num período de tempo? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? O que Deus tinha como objetivo ao fazer este ato, tá certo? E vamos ler o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus acerca do propósito da Escritura Sagrada. Então eu convido você para que você agora juntamente comigo nós possamos analisar a declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo de número 1, parágrafo de número 3. Vamos lá, eu vou ler o que diz, vou ler aqui o que está escrito na declaração de fé das Assembleias de Deus. Está escrito assim, propósito, parágrafo 3. São dois os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus, expressar sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Olha que interessante. Mas por que, dentre outras formas de revelação? Porque nós temos, sim, isso é verdade, outras formas de revelação. Nós podemos falar aqui da revelação pessoal, nós podemos falar da revelação natural. A revelação natural, nós contemplamos ela em todo o universo, em toda parte que nós olhamos, que nós podemos observar. O Salmo de número 19, versículo 1, olha o que ele vai falar, se você quiser acompanhar comigo. Salmo de número 19, versículo de número 1, ele vai nos falar acerca da revelação natural. Olha lá, ó, olha o que está escrito. Salmo de número 19, versículo de número 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isto é uma revelação natural. Por quê? O ser humano, quando ele olha para a natureza, quando ele olha para as obras magníficas da natureza, como o sol, a lua, as estrelas, o nascimento de uma criança, ele conscientemente ou inconscientemente, ele sabe que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas. Por mais que ele não admita, por mais que ele não confesse com a sua boca, mas no fundo, ele sabe que existe um Deus que criou todas as coisas. Então, isto é a revelação natural, onde nós olhamos na natureza, nas coisas que nos cercam, e nós conseguimos enxergar a mão de Deus, a grandiosidade
do poder de Deus. Porém, nem a revelação pessoal e nem a revelação natural é suficiente para salvar o homem, para libertar o homem do seu pecado. Então, Deus agora ele vai nos dar a sua revelação escrita. O que é a revelação escrita? A palavra de Deus. A Bíblia que eu e você temos, lemos, meditamos, cremos, esta sim, o Evangelho é poderoso para mudar a vida do homem e salvar até o pior dos pecadores. Então vamos continuar aqui vendo o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então ele vai dizer assim, que Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Qual palavra? A Bíblia Sagrada. Tudo que nós sabemos de Deus, tudo que nós conhecemos de Deus, é aquilo que Deus nos permitiu conhecer. Nós não sabemos mais nada além disso. Então, tudo que nós conhecemos, sabemos de Deus, está revelado na sua palavra. E ele só revelou aquilo que ele achou que convinha que eu e você conhecêssemos. Ou que ele achou que seria necessário para que nós nos achegássemos a ele e tivéssemos direito à nossa salvação. Tá certo? Então, tudo que nós sabemos de Deus, tudo que conhecemos de Deus, é aquilo que está revelado na sua santa e poderosa palavra. Então, olha aqui, ó, vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, ele está se fazendo aqui uma menção do Antigo Testamento, quando Deus falou através dos profetas, ok? Mas vai continuar e vai dizer assim, ó, a nós, nestes últimos dias, pelo Filho. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. Então, o escritor de Hebreus, ele está dizendo, olha, antigamente, Deus falou de várias maneiras, de várias formas, através dos seus profetas. Mas agora, a nós, Deus, ele fala através do seu Filho. Por quê? Porque Jesus é a revelação suprema. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Tá certo? Agora vamos lá, ó. Pelo quê? Pelo segundo propósito. Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoa por meio da fé em Jesus Cristo. Então aqui nós estamos vendo o propósito da Escritura. Qual é o propósito? Primeiro propósito, revelar-se. Deus ele quer se revelar através da Escritura. Deus ele quer que nós o conheçamos através da sua palavra, que nós possamos conhecê-lo através da sua revelação, através da revelação da sua palavra. E qual é o segundo propósito das Escrituras? Deus expressar a sua vontade. Primeiro propósito, que o homem o conheça. Segundo propósito, que o homem conheça a sua vontade. Então, este é o propósito das Escrituras. Olhe lá o que vai dizer a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, vai dizer assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus, ou seja, a vontade de Deus, os desígnios, aquilo que Deus quer do ser humano. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Preste muita atenção nisso. Jesus ele vai falar assim, olha,
tudo que estava escrito acerca de mim convinha que se cumprisse. Mas aí vem uma pergunta. Estava escrito acerca dele onde? Aí ele mesmo responde: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está dizendo assim, sabe tudo aquilo que estava escrito acerca de mim? Na lei de Moisés, nós vimos isso na aula passada, nós vimos isso na composição dos livros, né? Tudo que estava escrito acerca de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, convinha que se cumprisse. Jesus diz isso no livro de Lucas, capítulo 24, verso de número 44. Então ele está dizendo, tudo que está escrito lá, tudo tem que se cumprir. Convinha que se cumprisse em mim. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado na sua palavra. Então, tudo que nós precisamos saber de Deus, tudo que nós precisamos saber, entender, compreender acerca de Deus está revelado na sua palavra. E segundo, tudo que nós precisamos saber acerca da nossa redenção também está revelado na sua palavra. Então a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente para que nós possamos conhecer a Deus e para que nós possamos conhecer o seu plano de redenção pela minha vida, pela humanidade, por todos aqueles que nele creem, tá certo? Então nós não precisamos de um livro secundário. Nós não precisamos de uma muleta, de uma bengala, digamos no sentido figurado, que venha nos auxiliar. Não. Ah, pastor, mas então eu não posso ter livros de estudo, livros de... Pode, você não só pode, você deve ter livro de estudo, livros de comentário. Porém, a Bíblia é suficiente. Tudo que nós precisamos saber e entender sobre Deus está aqui. E tudo que nós precisamos saber e entender sobre o plano da redenção também está contido na palavra de Deus. Olha o que vai dizer aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus para a gente fechar este ponto. Ela vai dizer assim, ó, ela é o manual de Deus para toda a humanidade e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Então a Bíblia é suficiente. Vamos ler aqui rapidamente o que diz no livro de Salmos, se você quiser acompanhar aí. Salmo de número 119, o versículo é o versículo de número 105. Olha o que diz aqui, o salmista falando acerca da palavra de Deus. Então ele vai dizer assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele está dizendo assim, olha, a tua palavra é lâmpada que clareia, que ilumina, para que eu possa ter direção, para que eu possa saber para onde eu vou, para onde devo ir, como devo prosseguir. Porque pensa comigo, você já tentou caminhar no escuro? Você já tentou andar no escuro, na escuridão da noite, onde o céu não tem lua, a lua não brilha, você não tem uma iluminação elétrica, não tem uma lanterna, e você vai tentando. Você já tentou? Já viu a dificuldade? Você tropica, você bate em alguma coisa, você cai em um buraco, por quê? Porque caminhar na escuridão é muito difícil. Mas o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, é a palavra de Deus. Então é o que a declaração de fé está dizendo aqui, bem no finalzinho, ó, dizendo assim, ela é o manual de Deus para toda a humanidade e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos, porque ela é uma luz que dá direção, que nos dá condição de enxergar.
E além do mais, a palavra de Deus também, ela é poderosa para salvar o homem, para salvar até o mais vil e terrível pecador. Olha o que diz Romano, olha o apóstolo Paulo nos falando isso no livro de Romanos, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 16. Vamos lá para a gente poder acompanhar. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Ó. Paulo vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai expressar a seguinte frase, ele vai dizer assim, ó, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está dizendo, esta palavra, este evangelho, eu não me envergonho dele. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Ele não é um livro qualquer. Ele não é um livro como outros livros, como os demais. Não. Ele é um livro singular. É um livro ímpar. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, nós professamos, nós cremos e nós ensinamos que a palavra de Deus, ela é suficiente para que nós possamos conhecer a Deus e para que nós possamos conhecer o plano da redenção e ser salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este foi o terceiro parágrafo do primeiro capítulo da declaração de fé das Assembleias de Deus. E eu já quero agradecer você que já se inscreveu, você que já compartilhou, você que já deixou aí o seu link, o seu like, né? Você que já compartilhou esse link. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E você que ainda não é inscrito, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não ativou o seu sininho, se inscreva, dê o seu joinha, ative o sininho, compartilhe este canal, porque o propósito deste canal é levar conhecimento bíblico e teológico para todas as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você. Permitindo Deus, nós voltaremos na quarta aula. E na quarta aula, nós vamos estudar agora o poder da palavra de Deus. Nós falamos acerca do propósito. Agora nós vamos falar acerca do poder da palavra de Deus. Que poder tem esta palavra? O que esta palavra pode causar na vida do homem e da mulher que nela lê, medita, acredita e aceita, tá bom? Esse é o parágrafo de número 4 do capítulo de número 1 da declaração de fé das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, permitindo Deus.